É bom vê-lo. Deus vos abençoe. Hoje, tomemos algum tempo para estudar a palavra de Deus juntos. Gostaria de partilhar a palavra de Deus com o sermão intitulado Nada é impossível no mundo da fé. Quando estudamos a Bíblia, podemos ver que existem muitas figuras bíblicas. Sempre que estudamos sobre estas pessoas na Bíblia, não devemos concentrar-nos no que o homem alcançou, mas sim, devemos ser capazes de descobrir o que Deus fez e prestar atenção a isso. O que Deus fez é muito mais importante do que o que o homem fez, não é? A Bíblia registra a história de muitas figuras bíblicas, como Abraão e Noé. Há muitas coisas que podemos aprender com estas pessoas. No entanto, em vez de nos concentrarmos no que eles alcançaram, devemos prestar atenção em como Deus conduziu a humanidade à salvação em cada época. Então, certamente poderemos confirmar o título do sermão de hoje, que nada é impossível no mundo da fé. O que Josué fez, o que Moisés alcançou. É claro que as suas obras são todas importantes. A obra de Josué, a obra de Moisés e a obra de Gideão são todas importantes. No entanto, o que Deus fez em cada época e em cada evento é mais importante do que o homem fez. Como é que Deus conduziu a humanidade à salvação através de todos estes acontecimentos? Como Ele castigou a humanidade que se estava a desviar? Como é que Ele abriu o caminho e conduziu-os ao caminho certo? Se lermos a Bíblia com o foco na pergunta, o que Deus fez, seremos capazes de perceber o facto de que nada é impossível no mundo da fé. Muitas pessoas concentram-se frequentemente no que o homem fez e não no que Deus fez. As pessoas costumam dizer, o apóstolo Paulo fez isto, o apóstolo Pedro fez aquilo, o apóstolo João fez isto. O trabalho deles está escrito na Bíblia. No entanto, não devemos concentrar-nos no que o homem fez. Devemos prestar muita atenção ao que Deus fez pela nossa salvação em cada época. Quando o fizermos, teremos uma fé inabalável e permaneceremos firmes na fé. Hoje, sobre este assunto, partilhemos a palavra de Deus com o sermão intitulado Nada é impossível no mundo da fé. Vamos ler no livro de Romanos capítulo 14, versículo 23. Em Romanos capítulo 14, versículo 23, diz: Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo o que não provém de fé o que é? É pecado. Irmãos e irmãs, precisamos de ter fé em tudo o que fazemos. Quando o homem está no centro do nosso coração, nunca podemos ter fé em Deus. Quando Deus se torna o centro da nossa fé, podemos experimentar um mundo onde nada é impossível. Não podemos. Devemos concentrar-nos no que Deus fez, e não no que o homem fez. Espero que possamos aprender sobre este assunto hoje. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. O livro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Em outra versão de Bíblia, há uma nota de rodapé que diz: Sua fé o curou. Jesus disse: A tua fé te salvou. Vejamos o livro de Marcos, capítulo 9. O livro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Ao que lhe respondeu Jesus: Se podes. Tudo é possível ao que, para quem, crê, ou seja, aquele que tem fé.
Não devemos ler a Bíblia, pensando, o que o homem fez. Em vez de ter tal ponto de vista, devemos concentrar-nos no que é mais importante. O que Deus fez pela humanidade em cada época. O que quer dizer com, se podes. Tudo é possível ao que crê. Quem disse isto? Deus disse isto. Quando não temos fé, todas as situações e coisas à nossa volta são dispostas de uma forma em que tudo é impossível. No entanto, quando temos fé, tudo à nossa volta muda. Como é que Deus realizou a sua obra em cada época? Por favor, vejam com muita atenção este assunto. Nada é impossível para quem crê. Quem o fez desta forma? Deus já o fez desta forma. Uma vez que estamos acostumados a viver neste mundo tridimensional, estamos a viver as nossas vidas, dependendo dos nossos próprios pensamentos que derivam do que podemos sentir e perceber neste mundo. Porém, mesmo que nada mude neste mundo, quando mudarmos a nossa fé, tudo à nossa volta mudará. Deus criou este mundo para ser operado desta forma. Deus veio à Terra há 2000 anos e deixou as pessoas daquela época perceberem que nada é impossível para aqueles que creem. Então, será que isto se aplica apenas àqueles que viveram há 2000 anos? Não. É o mesmo nesta época. Nada é impossível para aqueles que criem. Deus já criou todas as coisas dessa forma. Vamos continuar no capítulo 9, versículo 24. E imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas, eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Devemos orar a Deus sinceramente e pedir a Deus seriamente com uma fé firme em Deus. Ao fazê-lo, seremos capazes de receber a promessa de Cristo que diz, tudo é possível ao que crê. Deus disse, o que queres dizer com se podes? Tudo é possível ao que crê. Hoje, espero que sejamos capazes de gravar profundamente nos nossos corações estas palavras que Deus nos concedeu. Vamos passar para o livro de Lucas, capítulo 18. Em Lucas, capítulo 18, versículo 25, Jesus diz, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que ouviram disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para quem é possível? Para Deus. Há muitas coisas que são impossíveis para os humanos. Os seres humanos não podem mudar este mundo de acordo com os seus próprios desejos ou planos. Ninguém nesta terra tem o poder de mudar a sua situação atual para uma situação mais favorável. No entanto, Deus, que criou o mundo tridimensional, o mundo quadridimensional e o mundo pentadimensional, gera e controla tudo. Assim, a Bíblia ensina-nos que o que é impossível para o homem é possível para Deus e que Deus pode fazer tudo. Portanto, devemos deitar fora todas as nossas preocupações, medos, aflições e ansiedades. Se Deus nos diz algo, o que devemos fazer como filhos de Sião?
Devemos acreditar nele e obedecer à sua palavra. Devemos seguir o caminho a que ele nos conduz. Se estivermos tão preocupados com o que vemos com os nossos próprios olhos, ficaremos ansiosos, perguntando-nos: pode cair uma cidade tão grande como Jericó? Como é que 5.000 pessoas podem ser alimentadas quando há apenas 5 pães de cevada e 2 peixes? Estas são as percepções no reino humano. No entanto, o que aconteceu dentro do reino de Deus? Deus alimentou 5.000 pessoas com 5 pães de cevada e 2 peixes, e até recolheu os 12 cestos transbordantes com os pedaços que sobraram. Foi Deus que tornou isso possível. Deus colocou todos estes ensinamentos na Bíblia nos quais vocês e eu acreditamos. Portanto, enquanto percorremos este caminho do Evangelho, devemos perguntar-nos: o que Deus fez pela humanidade e pela nossa salvação em cada época? Porque apareceram os apóstolos Pedro e Paulo? Porque é que a história da conquista de Jericó foi escrita na Bíblia? O que Deus quer ensinar ao seu povo que está a viver hoje através de tal história? O que Deus tem feito em cada época? Precisamos de nos lembrar disto claramente. Porque é que Deus dividiu o Mar Vermelho para que todo o Israel pudesse passar pelo Mar Vermelho em terra seca? Porque é que a forte fortaleza de Jericó caiu sem qualquer força física? Foram todos estes trabalhos feitos pelo homem ou pela obra de Deus? Devemos continuar a mudar o mundo à nossa volta para o mundo da fé. Se pensarmos que é difícil fazer algo por causa disto e daquilo, tais pensamentos farão com que nos sintamos com medo, ansiosos e hesitantes. Quando Deus nos diz para fazer algo, devemos proceder com fé de que certamente será realizado. Se prosseguirmos com qualquer dúvida, acabaremos por afundar no mar tal como Pedro. Quando Jesus estava a caminhar sobre as águas, Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Jesus respondeu: vem. No entanto, quando sentiu o frio e as ondas, começou a ver as coisas físicas. Sentidos físicos, ambientes físicos, e o mundo que ele tinha experimentado antes entraram na sua visão. No início, Pedro ficou aterrorizado quando viu Jesus andar sobre as águas, mas veio a pensar: todas as coisas são possíveis com Jesus. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo, por sobre as águas. Jesus disse: vem, e tornou possível que Pedro andasse sobre as águas. No entanto, quando Pedro sentiu as ondas e a água fria a fluir nos dedos dos pés, começou a concentrar-se cada vez mais no mundo físico. Uma vez que ele começou a perceber o mundo físico, o que aconteceu ao mundo da fé? Ele inevitavelmente entrou em colapso. Embora Jesus tivesse tornado tudo possível, o coração infiel e duvidoso de Pedro foi combinado com o mundo físico, o que o levou a afundar na água. Pedro gritou: salva-me, Senhor. Por favor, salve-me. O que Jesus culpou? Jesus disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Se duvidarmos, o mundo da fé entrará em colapso. As boas condições que Deus criou só podem desempenhar as suas funções e papéis adequadamente quando são acompanhadas pelo mundo da fé. Devemos compreender que nada é impossível no mundo da fé. No entanto, no mundo sem fé, tudo se torna um obstáculo e dificuldade, e faz com que os nossos corações se sintam ansiosos. Eventualmente, traz resultados desfavoráveis em vez de bons resultados. Podemos confirmar isto através da história dos antepassados na Bíblia. Vejamos a história de Gideão. Vamos voltar para Juízes capítulo 7, versículo 1. Vejamos o livro de Juízes capítulo 7, versículo 1 no Antigo Testamento.
Então, Jerubal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Herode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, defronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão: é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se. O sentimento de medo e ansiedade não resulta da falta de fé. Uma vez que não estavam no mundo da fé, não podiam acreditar que Deus Todo-Poderoso os estava a ajudar nessa altura. Além disso, quando se comparavam com os seus inimigos tinham mais armas, mais soldados e melhor armamento. Os seus inimigos pareciam muito mais poderosos do que eles próprios. Assim, começaram a tremer de medo. Nessa altura, Deus disse a todos aqueles que tremiam de medo, isto é, aqueles que não tinham fé, para voltarem atrás e fossem embora. É o mesmo com o nosso Evangelho. Este Evangelho começou no sótão de Marcos, mas agora está a ser pregado em Samaria e até aos confins da terra de acordo com a profecia. Devemos levar a cabo este Evangelho sem medo. Quando chegarmos a tremer de medo, ao olharmos para o ambiente deste mundo, Deus excluir-nos-á da obra do Evangelho. Uma vez que aqueles que tremem de medo não podem participar na grande batalha espiritual, Deus ordena-lhes que voltem para trás e partam. Volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. Cerca de 2/3 dos homens voltaram. Apenas 1/3 deles permaneceu. No entanto, Deus deu-lhes mais um teste para selecionar aqueles que poderiam realizar a obra de Deus. Versículo 4. Disse mais o Senhor a Gideão: ainda há povo demais. Faz-os descer às águas, e ali-os, de novo, provarei. Ao selecionar pessoas para realizar a obra do Evangelho de Deus, seja uma obra espiritual ou uma obra física, Deus coloca aqueles que têm fé em Deus como a principal prioridade. É o mesmo nos tempos do Novo Testamento e na época do Espírito Santo, bem como nos tempos do Antigo Testamento. É porque o Deus na época do Pai era o Deus na época do Filho. Ele era o mesmo Deus que liderou a obra de salvação na época do Filho. Depois de Deus os ter levado à água para os testar, restaram apenas 300 guerreiros, e os restantes foram enviados de volta. Após o teste, os guerreiros escolhidos de Gideão derrotaram completamente os midianitas e resgataram os israelitas que estavam em escravidão aos midianitas. Podemos ver uma obra tão espantosa através da história da Bíblia. Irmãos e irmãs, esta época requer fé. Quer seja a época do Pai, a época do Filho ou a época do Espírito Santo. Quando tivermos fé, o mundo à nossa volta mudará. Quando temos fé, o nosso ambiente também mudará. Tudo é realizado de acordo com a palavra de Deus. Assim, no processo de cumprir a palavra de Deus, não devemos dizer tais coisas como faltam-nos isto e aquilo. Não devemos concentrar-nos no que nos falta, mas sim em quem está conosco neste momento. Pela graça de Deus, o movimento do Evangelho está a ter lugar ativamente em todo o mundo. Alguns podem pensar: fiz tudo o que pude para pregar a verdade às pessoas à minha volta. No entanto, estes são apenas os nossos pensamentos. Aos olhos de Deus, a pessoa A deve aceitar o Evangelho há 10 anos, e a pessoa B deve rejeitar o Evangelho naquela altura e agora é o momento certo para ela aceitar o Evangelho. Por esta razão, o que é que Deus nos mandou fazer quer seja oportuno quer não?
Ele não nos diz para pregarmos sempre o Evangelho. O que é que a obra de Gideão, a obra de Josué e a obra de dividir o Mar Vermelho têm em comum? O que estas obras têm em comum é que todas elas pareciam impossíveis aos olhos físicos. Nada era possível. No entanto, Deus tornou o impossível possível. Ninguém poderia ter imaginado que o jovem Davi derrotaria o gigante Golias. Do ponto de vista físico, era uma batalha que não podia ser vencida. No entanto, Deus concedeu a vitória a Davi que lutou com fé. Ele deu a vitória aos guerreiros de Gideão que também lutaram com fé. Para Moisés e os israelitas que procederam com fé, Deus dividiu o Mar Vermelho e abriu-lhes o caminho. Para Josué e os israelitas que também procederam com fé, Deus deixou os muros de Jericó desmoronarem, embora não tenham aplicado qualquer força física aos muros. Todas estas obras foram realizadas por Deus no mundo da fé. Deus disse-nos para pregarmos o Evangelho a toda a humanidade em Samaria e até aos confins da terra. A fim de realizar esta missão, classificamos o país do Evangelho e a região do Evangelho e calculamos o número de igrejas e o número de obreiros que são necessários. Mesmo com o mínimo de preparação, é necessária uma enorme quantidade de trabalho para cumprir esta missão. No entanto, Deus diz: não tenham medo de nada. Não estou sempre convosco. Deus deu-nos sempre a mesma certeza. Quando Gideão perguntou a Deus: eles são muito numerosos e nós somos muito poucos. O que devemos fazer? Temos medo? Disse Deus: não se preocupem. Não estou eu convosco. Caríssimos, o que vemos com os nossos olhos não é nada. É como ficção e ilusão no mundo da fé. Quando Deus nos diz para fazermos algo, Ele diz-nos para o fazermos porque pode ser feito. Ele não nos diz para fazer algo que não podemos fazer. Deus enviou Josué para conquistar Jericó porque Deus já tinha feito todos os preparativos para que Jericó fosse conquistada. Ele também não disse aos guerreiros de Gideão para irem para a batalha porque ele já tinha feito todos os preparativos para que derrotassem completamente os midianitas. Quando Deus conduziu os israelitas para fora do Egito e ordenou-lhes que entrassem na terra de Canaã, onde fluía leite e mel, havia muitos obstáculos de outras nações e muitos obstáculos à sua volta. No entanto, quando Deus lhes disse para irem, Ele já tinha feito todos os preparativos para que entrassem na terra. Não havia nada que não pudesse ser feito. Devemos aprender este ensinamento através das lições proféticas da Bíblia. Passemos a Mateus, capítulo 28. Apesar de parecer impossível dividir o Mar Vermelho, conquistar Jericó ou derrotar o exército midianita, Deus tornou tudo possível. Vamos voltar para Mateus capítulo 28, versículo 18. No capítulo 28, versículo 18, diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, o que Jesus disse-nos para fazer. Ele disse-nos para ir, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Quando pregamos o Evangelho, se nos concentrarmos apenas no número de pessoas, ou na sabedoria e nos talentos dos homens, nada é possível. Por outro lado, tudo é possível quando nos concentramos sempre em Deus e prestamos atenção ao que Deus fez na época do Pai, o que Deus fez na época do Filho, e o que Deus está a fazer na época do Espírito Santo. Tudo posso naquele que me fortalece. Está escrito que podemos fazer tudo.
Deus torna tudo possível para nós. No entanto, o que o torna impossível? O que é? Os nossos olhos que se focam neste mundo físico e a nossa dúvida sobre as promessas que Deus nos concedeu. Estes estão a criar obstáculos dentro de nós e a mudar o possível para o impossível. Irmãos e irmãs, devemos remover todos estes obstáculos. O que Deus nos diz para fazer? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Se duvidarmos, afundaremos no mar tal como Pedro. Se cremos, seremos vitoriosos como Gideão e provaremos a glória da vitória como Josué. Deus abrirá um caminho para nós tal como Ele fez para Moisés. Se o Mar Vermelho tivesse sempre sido dividido sempre que alguém estendia um bordão. Alguns podem pensar, é uma coisa muito normal. Pode acontecer mesmo que não cremos em Deus. No entanto, não foi esse o caso. Quando Deus disse, erga o seu bordão e estenda a mão sobre o mar para dividir as águas, é inacreditável. No entanto, quem tornou o impossível possível? Todas estas obras foram possíveis por causa de Deus. Ao pensarmos em todas estas obras, lembremos-nos das palavras escritas no livro de Isaías. Não temas, porque eu estou contigo. Não desanime. Não sou eu o vosso Deus. Não negligenciemos a palavra de Deus que nos assegura infinitamente o tempo todo ou nos concentremos nas pessoas à nossa volta. Não devemos hesitar em pregar o Evangelho, pensando, ele parece uma pessoa assustadora. Ele é muito velho. Ela tem uma posição mais elevada do que eu. Ela é superior a mim. Em vez de ter tais pensamentos, devemos ir e pregar o Evangelho a todos os povos do mundo. Uma vez que Deus, o Altíssimo, nos ordenou que pregássemos o Evangelho a todos, se pregarmos diligentemente o Evangelho, eles certamente chegarão ao arrependimento. Acha que Jonas tinha o poder de levar 120.000 pessoas ao arrependimento? Jonas apenas foi e pregou exatamente o que Deus lhe ordenou que dissesse. O que aconteceu quando Jonas pregou para eles? Todo o povo de Nínive se arrependeu. Ele não trouxe nenhuma técnica especial ou poder especial para entregar a palavra de Deus. Ele só entregou diligentemente o que Deus lhe ordenou que dissesse. No entanto, a obra de arrependimento teve lugar lá. Assim, para que a grande obra de arrependimento ocorra entre toda a humanidade na aldeia global, devemos sair e pregar a palavra de Deus. Em vez de pensarmos em quem fez quanto, prestemos atenção ao que Deus planeou fazer e que tipo de trabalho Ele está a realizar pela humanidade nesta época. Espero que todos os membros da família de Sião corram diligentemente com a graciosa e bela resolução do Evangelho. Receberemos a Deus este ano. Com isto, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.